Duas novas frentes parlamentares foram criadas na Câmara de Vereadores aqui de Farroupilha. O propósito é lutar por reivindicações para a comunidade, sobretudo na infraestrutura rodoviária. As frentes parlamentares estarão trabalhando pela duplicação da RSC 453, a defesa também da instalação do aeroporto regional da Serra Gaúcha e também olhando a questão das ferrovias ou a reativação do próprio trem regional. É o assunto da nossa entrevista do dia hoje com o vereador Antônio Chieli. Vereador Antônio Chieli, mais duas novas frentes parlamentares criadas no Poder Legislativo de Farroupilha e assuntos de interesse da comunidade serão ponto de trabalho destas comissões parlamentares. Bem, eu quero dizer de que a Câmara de Vereadores de Farroupilha está na pauta agora esses assuntos das obras de necessidade estruturais do município de Farroupilha e também da região, tendo em vista de que nós necessitamos a duplicação de Farroupilha, Bento Gonçalves, necessitamos a duplicação da Tramontina até São Vedelino, com todas as obras de infraestrutura, tendo em vista de que viadutos, elevadas, passarelas, sinalizações, túneis, para que possa ter segurança e tranquilidade tanto para o pedestre como para o motorista que ali trafega. E uma outra questão também é o seguinte, essa é uma frente parlamentar constituída na Câmara de Vereadores. E a outra frente parlamentar constitui-se nas obras estruturais do trem regional, do aeroporto regional, da nova Ferrosul e também do novo traçado da BR-116, tendo em vista de que Farroupilha, como é o coração da Serra Gaúcha, necessita dessas obras estruturais porque fala-se muito na Agenda 2020, daqui 10 anos. E daqui 10 anos nós temos que ter a tranquilidade de viajar, a tranquilidade de se deslocar do município do outro, a tranquilidade de se deslocar até Porto Alegre, numa segurança, numa tranquilidade e no maior breve espaço possível. Vereador, de que forma estas duas frentes parlamentares estarão trabalhando com o objetivo de sensibilizar, sobretudo o governo do Estado, mas enfim as partes interessadas para que esses pleitos possam ser atendidos? Bem, nós fizemos algumas visitas a Brasília, a comissão de todos os vereadores, de todos os partidos, são frentes parlamentares suprapartidárias. Como que agora esse ano político, nós temos que entender de que os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, nossos senadores, nosso governo estadual, nosso governo federal, têm a sensibilidade da necessidade dessas obras. Então nós temos que, essas duas frentes parlamentares irão até Porto Alegre, irão até Brasília, irão até os seus deputados, para que eles possam trazer os recursos à Farroupilha e essas obras sejam executadas, porque o município de Farroupilha, a região toda, é a região que mais contribui, fora Grande Porto Alegre, em retorno o ICM, da cobrança do ICM para o Estado e também para a União. Então, nada mais justo que nós temos que trazer essas obras necessárias, esses recursos que venham ao encontro da necessidade dessas grandes obras. Então, eu entendo de que a Câmara de Vereadores deve se envolver e nós temos que fazer documentalmente, tanto para o governo estadual, tanto os candidatos ao governo estadual, os candidatos a deputado estadual, deputado federal, os senadores e até o próprio governo federal, elaborar um documento dessas necessidades e fazer com que eles possam ter consciência de que essas obras são necessárias, não só para Farroupilha, mas para toda a região, para o bem-estar de todos. Por serem duas frentes parlamentares suprapartidárias, ou seja, a representação de todos os partidos políticos que têm cadeira na Câmara de Vereadores, estas frentes terão o objetivo de sensibilizar o próprio governo, ou seja, levar a demanda de Farroupilha. É uma forma organizada do município apresentar a sua reivindicação? Quando a gente foi visitar em Brasília os 31 gabinetes de todos os deputados de todos os partidos, na Assembleia Legislativa, no DAIR, nos órgãos competentes, do Ministério das Cidades, no Ministério do Turismo. Então, se é uma forma devidamente organizada, então eles nos atendem da melhor forma possível, porque eles sabem de que nós somos organizados e são todos os partidos que gostariam dessas obras. Eu posso citar alguns exemplos que foram reivindicadas obras e atendidas. A terceira pista de São Vedelino a Farroupilha. Algumas terceiras pistas, os trechos de Farroupilha a Bento Gonçalves. A obra de Forqueta Mato Perso, inaugurada há pouco tempo, passou pela Câmara de Vereadores, passou pelo Orçamento Popular, pelo Conselho de todas as partes, né? Enfim, obras reivindicadas que foram executadas. Então, nós temos que ter acessibilidade agora
Um outro exemplo, o início das obras da linha Boêmios. Fomos à Assembleia Legislativa, fomos junto ao DAER, trouxemos o diretor do DAER na Câmara de Vereadores, ele veio aqui sensivelmente, ele atendeu nossos pedidos e as obras estão aí para serem iniciadas. O início do asfalto para Salto Ventoso, junto com o prefeito municipal, sempre em conjunto, em compartilhar os interesses do município e também da Câmara de Vereadores. Nós estivemos em Brasília, estivemos junto aos órgãos competentes e nós trouxemos recursos de todos os partidos, de todos os parlamentares, né, deputados federais, trouxemos o recurso para o início das obras de Salto Ventoso. E nós estaremos, essas frentes parlamentares, juntamente em Brasília, novamente, junto com o Executivo, para que ele possa fazer uma emenda parlamentar da bancada gaúcha para 2011, que possamos trazer os recursos necessários para o término dessas obras, principalmente para Salto Ventoso. Há necessidade de em torno de 5 ou 6 milhões de reais para o término dessas obras e nós já contactamos com a bancada gaúcha, com os líderes, para que nós possamos fazer com que os líderes de bancada possam sensibilizar os seus deputados para que em 2011 uma emenda da bancada gaúcha possa reunir condições e verbas necessárias para fazer com que o asfalto para Salto Ventoso seja concluído na maior brevidade possível. Então eu penso que essas duas frentes parlamentares, agradecer a todos os vereadores de todos os partidos que sensivelmente atenderam o nosso pedido e a Câmara de Vereadores está envolvida porque a gente sabe que o município encaminhando seus projetos, a Câmara de Vereadores ser participante junto com o município, possa fazer com que os projetos sejam tratados de uma melhor forma possível e as verbas necessárias que venham da melhor maneira possível, porque nós não podemos permitir de que uma região que daqui 5 anos ela cresce seu PIB maior do estado, do Rio Grande do Sul, que nós temos condições de fazer com que as obras necessárias para a tranquilidade, segurança e o deslocamento de todas as pessoas que tanto trabalham nessa região possa ser da melhor forma possível. Então nós entendemos de que é muito importante para que nós possamos fazer com que o mais breve possível essas obras e esses recursos cheguem para a execução dessas obras. Se tomarmos como exemplo hoje a RSC 453, a ligação entre Farroupilha e Bento Gonçalves e também o perímetro urbano da 453 aqui em Farroupilha, há muito tempo não é feito nenhum investimento. Estamos com má condição no asfalto, falta de passarelas, de viadutos, ou seja, mostra que algo não é feito há um tempo considerável. Com certeza, e a gente percorre a região todos os dias e toda semana, nós sabemos da precariedade das estradas, né? Às vezes é feito uma operação tapa-buracos, mas não é o suficiente, porque tem os caminhões com bastante carga, talvez acima do excesso também, de que não comporta nas estradas que hoje tem, né? Então nós temos que ter a tranquilidade de fazer com que o deslocamento seja com segurança, com tranquilidade, para que juntos possamos dizer essas obras são necessárias e vamos fazer com que elas aconteçam imediatamente. Imediatamente. Porque o governo do estado, o governo federal tem os seus recursos destinados a elaborar bons projetos que os recursos venham à Farroupilha e à região para que possa ser eu posso dizer de que numa brevidade possível possam ser executadas essas obras tão necessárias. Inclusive nós entregamos para o diretor do DAER aquelas famosas passarelas, a assinatura de 2.500 pessoas, as passarelas do Distrito Industrial, já há muito tempo reivindicadas que ainda não foram feitas, né? Então nós temos que ter presente essas necessidades, porque hoje você sai de casa, não sabe se você retorna, tanto o pedestre como o motorista, porque trafegar nessas estradas é um risco, porque não tem as obras de adequação. Eu posso chamar a atenção de uma outra obra que foi reivindicada e atendida pelo governo do estado, o viaduto da Colombo. As vias laterais de acesso, hoje se passa por lá uma maior tranquilidade, né? Porque tem a sinalização, tem o desvio, tem a passagem subterrânea, que tem a tranquilidade de fazer com que possa ser o retorno da segurança possível, né? Então nós temos que ter presente essas necessidades e com certeza nós vamos conseguir, porque nós vamos fazer de tudo para que possam as autoridades competentes trazer para cá o que for necessário para a Farroupilha e para a região.
Ok, obrigado. Vereador Antônio Chieli falando sobre as duas novas frentes parlamentares que foram criadas na Câmara de Vereadores há alguns dias e na última terça-feira foram constituídos, então, ocupados os cargos destas frentes parlamentares que já iniciam o trabalho nestas reivindicações da infraestrutura rodoviária aqui do município de Farroupilha. O programa cotidiano continua com você, Alberto Reis.